Oi, babies! Eu sou o professor Dr. Vil Sandes e hoje a gente vai entender a diferença dos dois tipos básicos de diabetes: diabetes mellitus e diabetes insípidos. Por que isso é importante, Sandes? Porque nos últimos anos esse tema foi cobrado algumas vezes no Enem, como a gente vai ver hoje. Então, respira, olha para o seu íntimo, percebe que você nasceu, foi muito bonitão, mas não foi rico não. Então vamos estudar para garantir o seu futuro. Então, babies, para começar, a gente assiste esse pedacinho desse candidato que falou essa grande bobagem. Desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Veja, independente da sua posição política, independente do que você acreditar, você tem que falar os termos biológicos de forma correta. E quando você, ou quando esse candidato disse que aparelho excretor não reproduz, ele está misturando tudo, porque provavelmente ele falou essa frase pensando em sistema digestório, que começa na boca e termina no ânus, não é sistema excretor. Quando a gente fala de sistema excretor, a gente está falando disso aqui, ó. A gente está falando dos rins, nós temos dois rins aqui, esses dois rins. Nós temos os ureteres, que são esses dois tubinhos aqui, que estão chegando até a bexiga e no final termina na uretra. Isso que é sistema excretor, é o sistema urinário, são os rins, mas os dois rins com esses dois ureteres, com essa bexiga e com essa uretra. Por isso que o conceito que a gente colocou aqui foi que o sistema excretor ele tem a função de eliminar os resíduos metabólicos que normalmente são tóxicos para o organismo. Então, quando a nossa célula se alimenta, ela termina jogando um pouco de lixo no sangue, como se fosse o resto desse alimento, o resto das proteínas. Isso é que nós estamos chamando de resíduos metabólicos, os excretas. Então, esses excretas, essa sujeira, esses resíduos, não podem ficar circulando no sangue. Seria como uma cidade que todo mundo está jogando lixo na calçada e não tem caminhão de lixo, não tem os funcionários para coletar esse lixo e jogar no local correto. Então a gente precisa de uma estrutura, na verdade algumas estruturas, que façam a limpeza do sangue. E quem faz a limpeza do sangue, quem faz isso são os rins, é o nosso sistema excretor ou sistema urinário. Vamos pegar o rim aqui, vamos pegar esse rim e vamos aproximar dele. Então acompanha comigo. Aproximando dele, você vai perceber o seguinte, tá aqui o rim, né? Um dos rins. E aproximando dele, você vai perceber lá microscopicamente que tem essa estrutura, que é um tubo. E nesse tubo existe também vaso sanguíneo, existem vasos sanguíneos. Essa estrutura aqui, meus amores, nós chamamos de néfron. Você precisa guardar isso. Porque eu estava falando que quem limpa o sangue, quem vai fazer toda essa limpeza, são os rins. Só que mais precisamente são os néfrons, que são essas estruturas, que estão dentro dos rins. Seria mais ou menos assim. Quando a gente fala de respiração, qual é o local onde ocorre a troca gasosa? Geralmente o aluno responde pulmão, e não está errado. Só que mais precisamente a troca gasosa, a hematose, ocorre nos alvéolos pulmonares. Mais um exemplo. Quando a gente fala onde é que ocorre a produção de espermatozoides, geralmente os alunos respondem testículos e estão corretos. Só que mais precisamente, os espermatozoides eles são fabricados nos túbulos seminíferos, que ficam lá no interior dos testículos. Aqui é a mesma coisa. Qual é o órgão, qual é o local, na verdade, que faz a filtração do sangue? Os rins, só que mais precisamente essas estruturas chamadas de néfrons. Então guarda essa informação, os néfrons fazem essa limpeza do nosso sangue, tanto que se os rins começarem a falhar, você vai precisar fazer a hemodiálise, que iremos explicar depois, beleza? Continua comigo. Aqui, babies, nós temos uma parte do néfron onde nós vamos perceber os dois processos mais importantes que a gente tem que saber para o Enem, quando a gente fala de sistema excretor. Então, inicialmente, por esse vaso sanguíneo, que ele chamou aqui de arteríola aferente, vai chegar o sangue que tem substâncias boas e substâncias ruins. A hemácia é uma substância boa, a glicose é boa, faz bem, né? O aminoácido faz bem, mas também tem a ureia, por exemplo, que é um resíduo metabólico, a ureia. Daí o que acontece?
essa solução toda, esse sangue, por conta da pressão, ele vai passar para essa região aqui que nós chamamos de cápsula glomerular. O que importa você perceber é que o que estava dentro do vaso sanguíneo, mas não tudo, porque uma hemácia, por exemplo, é muito grande para conseguir atravessar esse vaso sanguíneo, essa parede. Uma proteína também é muito grande, só vão passar substâncias pequenininhas, aminoácidos, glicose, ureia, água. Essas substâncias vão passar do sangue para essa cápsula, onde está o número 1. Esse processo nós chamamos de filtração. Então isso é muito importante você guardar. Filtração. Essas substâncias que estavam no sangue passaram para a cápsula. Só que lembre-se, tem substâncias boas e tem substâncias ruins. Exemplo de boas que a gente falou, glicose, aminoácidos, água. Exemplo de substância que deve ser eliminada, ureia. Então você percebe que depois da filtração, eu preciso pegar de volta as substâncias que são boas. Então esse processo que está sendo representado pelo número 2. No 2, as substâncias que iriam fazer parte da urina final, aqui é uma urina ainda inicial, é um filtrado glomerular, porque essa estrutura aqui de cima nós chamamos de glomérulo, então foi filtrado pelo glomérulo, por isso que é o filtrado glomerular. Nesse filtrado, nessa urina inicial, tem substâncias boas e ruins, então as boas têm que voltar para o vaso sanguíneo. Então, esse processo nós chamamos de reabsorção, ou seja, é muito fácil. Na filtração, diversas substâncias úteis e inúteis saem lá do vaso sanguíneo e chegam à minha cápsula. No número 2, que é a reabsorção, você pega as substâncias úteis e devolve para o sangue. Não vai ser toda a água que você filtrou que vai sair na urina. Por exemplo, de 180 litros de sangue que vão passar ali por essa filtração, na verdade só 1,5 é que vai virar a urina de verdade, beleza? Então, resumindo tudo, desses 180 litros que serão filtrados aqui nessa região que a gente marcou como número 1, você vai ter que pegar 98% e trazer de volta para o seu sangue, porque senão você ia morrer desidratada, beleza? E aí, como é que o Enem tem cobrado isso? Para entender como tem cobrado, vamos entender mais duas coisinhas, que é o seguinte. Existe um tipo de diabetes chamado de diabetes melito ou mellitus. Esse nome mellitus lembra de quê? Lembra de mel, tá bom? Lembra de mel. Então, nesse tipo de diabetes, uma pessoa que tem diabetes mellitus, ela tem glicose em excesso no sangue. Tem muita glicose no sangue, muita glicose. Lembra que quando ocorre a filtração, a glicose, não só a glicose, os aminoácidos, a água, eles vão passar pelo processo de filtração lá para os túbulos. E as substâncias que são úteis, elas têm que voltar para o sangue. Só que uma pessoa que tem diabetes mellitus, ela tem tanta glicose no sangue, tanta glicose, mas tanta glicose, que não dá para reabsorver tudo para o sangue. Então a pessoa termina perdendo glicose na urina. Ela vai ter glicose na urina. Algumas pessoas até comentam que começaram a desconfiar que estavam com diabetes porque começou a juntar formiga no vaso sanitário. Isso não é um diagnóstico de diabetes, porque você pode ter esquecido, pode ter caído algum alimento, por exemplo, ali na privada, mas muita gente comenta isso. Começou a juntar formiga ali ao redor do vaso, e essa formiga estaria procurando o quê? Lembrando que não é diagnóstico para diabetes, mas essa formiga estaria procurando açúcar na urina dessas pessoas. Então, na diabetes mellitus, a pessoa está com muita glicose no sangue, tanta glicose no sangue fora de controle, que quando ocorre a filtração dessa glicose, e você deveria depois recuperar a glicose para o sangue, você não consegue porque é muita glicose. Então é a diabetes mellitus. Outro tipo de diabetes que o Enem gosta de cobrar é o diabetes insípidos. Então, nesse diabetes insípidos, não tem a ver com glicose. Lembre mellitus, lembra mel, mel lembra doce, doce lembra glicose, açúcar. Insípido significa sem sabor. Uma pessoa insípida, uma pessoa insossa, ela não tem muita graça, ela não tem muito sabor. Então, diabetes insípidos não é a que está relacionada com glicose. A diabetes insípidos, ela está relacionada com um hormônio chamado de antidiurético, ADH, também chamado de vasopressina. Geralmente a gente resume ele a ADH, do inglês, né? Então de trás para frente, hormônio, vai para o A, anti, o D, diurético. Antidiurético significa anti-xixi. É um hormônio anti-xixi. Toda vez que seu corpo liberar hormônio antidiurético, anti-xixi, ele vai reduzir a produção de xixi, vai reduzir a produção de
urina. Aqui, ó, o ADH, ele é produzido no hipotálamo, que é uma região do nosso encéfalo, só que ele é armazenado na parte posterior de uma glândula chamada de hipófise, uma glândula bem pequenininha que a gente tem lá na base do nosso encéfalo também, tá bem? Então, o ADH é produzido pelo nosso hipotálamo e armazenado na neurohipófise, que é a parte de trás da hipófise. Para você entender isso de modo muito fácil, direto, claro, rápido, acompanhe o seguinte: se você beber muita água, vamos botar aqui um excesso de água, então você pode perder o que tiver em excesso no seu corpo. Por isso, você vai ter uma baixa liberação de hormônio anti-xixi, de ADH. Entende? Eu tenho muita água no meu corpo, bebi muita água, então eu posso perder essa água na urina. Por isso, quando eu bebo muita água, eu libero pouco ADH. Por consequência, por liberar muita água na urina, minha urina fica mais diluída, fica mais transparente, fica mais clarinha. Agora vamos pensar até quando você passa a madrugada toda dormindo, né? Sem beber água, então vamos considerar que você não bebeu água ou bebeu pouca água. Não é interessante, se você bebeu pouca água, que você perca essa água na urina. Então você vai liberar muito ADH para segurar a produção de urina, para que você produza menos urina. Por consequência, de manhã sua urina ela vai estar mais concentrada, ela não vai estar clarinha, ela vai estar mais amarelada. Show de bola! E para você entender melhor isso, você acessa aqui o meu Instagram, que tem um vídeo de 1 minuto que vai facilitar ainda mais tudo isso para você. Ô Plureté, eu quero passar e na bexiga eu já vou chegar. Depois de ter visto esse vídeo lá no meu Instagram, agora a gente pode responder muito fácil essas duas questões aqui do Enem. Vamos comigo. Enem 2016. Portadores de diabetes insípidos, já sabem, insípidos sem sabor. Então não é a diabetes por conta do excesso de glicose, é a diabetes relacionada com o hormônio ao ADH. Eles reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus, lembra de mel, é o lado da glicose, e insípidos, relacionado ao ADH. Enquanto o primeiro tipo está associado a níveis ou ação da insulina, a insulina é o hormônio, que não é o objetivo da aula de hoje, mas é o hormônio que controla a taxa de açúcar no sangue. Então, tendo a desregulação na insulina, você vai ter uma desregulação na taxa de açúcar no sangue, na glicemia. O segundo, o insípidos, não está ligado à deficiência desse hormônio, da insulina no caso. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do ADH, hormônio antidiurético, secretado pela hipófise posterior ou neurohipófise, para controlar a reabsorção da água pelos túbulos renais, tudo que a gente tinha falado há pouco. Agora o comando da questão. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Meus amores, o ADH é aquele que ele vai controlar a quantidade de urina que você produz. É o hormônio anti-xixi. Se o anti-xixi é liberado, você produz menos xixi. Se você não está produzindo, não está liberando o hormônio antidiurético, você vai perder muito xixi, vai perder muita urina, tá bem? Então, esse hormônio ADH, qual o sintoma que uma pessoa que tem diabetes insípidos teria quando chegasse aí ao hospital? Teria na sua casa, na verdade, e seria identificado no hospital, né? Teria alta taxa de glicose no sangue? Não, isso aí a gente está falando de diabetes mellitus. Aumento da pressão arterial? Não, do contrário, se está perdendo urina, essa urina ela veio lá da água que estava no sangue e não vai ter um aumento da pressão arterial, ia ser o contrário, na verdade. Ganho de massa corporal, nada a ver, está misturando nada com nada. Anemia crônica, meus amores, a anemia, você está falando de hemácia, de hemoglobina, tudo misturado aqui, uma bagunça. Então só sobra a letra E, que é, se a pessoa tem um problema com o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, anti-xixi, a pessoa vai urinar demais e por consequência vai ficar desidratada. Agora eu sei que vocês acompanham só mais uma questão para ficar show de bola. Enem 2015. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia, coitadinhos, ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água, debaixo do sol, veja, estava sem água, tem que controlar então essa perda de água pela urina, né? Debaixo do sol, ou seja, aí é que está perdendo água mesmo pela transpiração. Os estudantes passavam a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor, rins, não é que nem aquele candidato falou, pensando que era sistema digestório.
O sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor fez o quê, meus amores? Se você está o dia todo perdido debaixo do sol, desidratando, se você está sem beber água, está desidratando e não está repondo a água, o que você vai fazer? Você tem que economizar a água, Se você tem que economizar água, você vai produzir mais ou menos urina. Para economizar água, eu vou produzir menos urina, porque se eu perder urina, eu estou perdendo mais água. E se você perde menos urina, a urina vai ficar mais clara ou mais concentrada, mais escura? A urina vai ficar mais escura, vai ficar mais concentrada. Então é muito fácil também. Nessa situação, o sistema excretor, os rins, aumentaram a filtração? Não. Se aumentasse a filtração, você ia aumentar a produção de urina. Não pode ser. Produziram um maior volume de urina e é doido. Se produzir mais urina, você já está morrendo desidratado, sem água e vai perder mais água na urina? Nada a ver. Produzir urina com menos ureia? Não, a ureia ela vai ser a mesma quantidade sempre. A questão é se vai ter mais água para diluir essa ureia e a urina vai ficar transparente, ou se vai ter menos água na urina e a ureia vai ficar muito concentrada, a urina vai estar bem amarelinha, bem escura. Produziu urina com maior concentração de sais? Exatamente. Se você não quer perder água na sua urina, então essa sua urina ela vai sair muito concentrada, muito escura. Essa aqui é a resposta certa, a letra D, mas a gente responde tudo. Reduziu a absorção de glicose e aminoácido? Nada a ver. Olha, deixe quieto. Agora faça um favor para mim. Acompanhe esse dedo aqui. Vá seguindo. Você está seguindo? Por que você não está seguindo o canal, hein? Segue logo, clica aí, curte esse vídeo. Cheiro no coração.